Olá, irmãos. Olá, amigos. Esse é o nosso podcast. É o meu, é o seu, é o nosso Podtel. Estivemos aqui semana passada falando sobre evangelismo, discipulado e paternidade. E graças a Deus e a você que tem compartilhado, que tem se conectado conosco, que tem comentado, nos pediram e a gente viu como essencial, já que falamos a questão do discipulado, do evangelismo, ainda que de forma introdutória, mas um pouco mais introdutória foi a questão da paternidade. E nos pediram que falássemos mais sobre isso. Então eu já peço para você curtir os nossos vídeos aí, compartilhar os nossos vídeos com alguém que você queira que seja edificado, que você ama. É sempre um prazer tê-los conosco aqui. E hoje eu vou dar continuidade nesse assunto, mas evidenciando a paternidade. Tem uma frase de uma médica psiquiatra, Marina de Lima. Ela diz o seguinte: paternidade divina é a chave espiritual que nos permite um caminho de cura por meio da filiação. Eu continuo aqui com John Wesley, tá? Está aqui conosco e para falar desse assunto. É um assunto que ele gosta muito, estuda muito e atua muito com essa questão desse assunto. Ele faz a obra evidenciando, faz a obra de Deus. Então, você que quer ouvir um pouco mais sobre essa questão de paternidade, fique conosco. Curte aí, mais uma vez eu te peço, comente, se inscreva no canal, acione as notificações e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Wesley, é com você, dá uma boa noite para o nosso pessoal. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui novamente com o pastor Valdir. Falar desse tema que é tão relevante para os dias atuais, que é sobre a paternidade, né? E é um assunto que tem crescido no meio evangélico para a gente entender isso. E independente se você é cristão ou não, quero te convidar a você ficar aqui e participar, assistir com a gente, comentar no chat, ficar à vontade para perguntar. E vai ser bênção, esse tema é um tema interessante e eu creio que Deus vai primeiramente começar a falar no seu coração. Depois as demais coisas pertencem a Ele e o Espírito Santo é que convence de tudo, né? Amém? Você que talvez não tenha visto, grato Wesley, você que não tenha visto o primeiro programa que nós falamos sobre discipulado, evangelismo e de forma introdutória sobre a paternidade, vai no nosso canal, assiste esse vídeo e os outros também. E no final desse programa tem uma surpresa para você, tá? Em relação a esse assunto, tá bom? Então eu tenho certeza que nessa noite você vai ser edificado. Então compartilha com aquela pessoa que você ama, tá bom? Aquela pessoa que você sabe que de repente tem uma ausência nesse assunto e você vai descobrir aqui, como eu também, vamos descobrir muita coisa juntos aqui, tá bom? Eu costumo dizer que a internet tem muitos conteúdos, né? Conteúdos ideológicos, políticos, investigativo, musical, religioso, mas esse é um podcast de conteúdo teológico. O nosso objetivo é informar, contribuir com todos, indiferente de religião, indiferente se você tem uma religião, se você não tem, qual religião você professa, indiferente. Eu tenho certeza que tem coisas boas para que a gente possa aprender. Wesley, eu já gostaria de estar falando com você. Eu sei que no programa passado você, de forma ainda que introdutória, como eu disse aqui, falou alguma coisa sobre paternidade. Você tem liberdade. A importância da gente compreender o que é a paternidade divina, ela intercede para a gente entender a nossa paternidade natural, né?
Então, acho que é uma das coisas que você precisa entender é isso. O que acontece? O diabo, nosso inimigo, desde sempre tem lutado contra isso. O Brasil é um dos países em recorde mundial onde as crianças são registradas apenas com o nome da mãe, não sabem quem é o pai. Aí eu posso até falar de a gente ir para o lado de imagens e tudo, sempre falta uma figura de um pai. Se a gente for para desenhos, por exemplo, como a gente olha ali o Simpsons, o Homer Simpsons, que é uma figura do pai, ele representa um pai bobão, um pai... não é uma figura forte, é uma figura que a gente dá risada, uma figura que a gente vai colocando de escanteio. Muitas vezes a gente vê também casais que, por algum motivo, não continuam mais junto o seu relacionamento e tem ali o fruto de um filho, e aí um dos lados ficam sempre atacando o lado da paternidade. E aqui eu não estou falando simplesmente que os homens são 100% bons, que não é nada disso. Uma das vertentes hoje que eu atuo muito é contra o feminismo, mas não para defender o homem, mas simplesmente o que representa a figura do homem, o que representa a figura do homem numa casa, o que representa a figura do homem numa família. E o diabo tem sido muito combativo nisso. Então a gente percebe-se muito crescendo isso. Então aí a pessoa às vezes não está mais casada com o pai, tem um filho e pega falando, fulano de tal dá pouca pensão. Então a criança cresce, Valdir, com uma mentalidade dizendo assim, meu pai dá R$200 de pensão, então esse é o meu valor para o meu pai. E às vezes a gente é induzido, isso, inclusive isso é crime, né? Mas acontece muito, eu tenho visto muito disso. E aí essa criança cresce pensando assim, para o meu pai eu sou um número, um valor que ele dá, às vezes não dá, fica aquela briga, aquela situação. Então eu falo para você, tudo isso é um fruto do diabo que ele está querendo fazer nas nossas famílias. O diabo sempre vai combater a família. Isso, e principalmente, como que ele combate a família? Tirando a figura do pai. Quando ele tira a figura do pai, aquela família, por mais que sejam bens, eu conheço mães incríveis, mães que foram pai e mãe, mas a criança em si perde o seu grande referencial, que seria o pai. Tanto como se fosse uma menina, né, uma filha ou um filho, ele perde aquela figura que é tão importante. Né? Se a gente pegar e levar até para o mundo, vamos dizer assim, o mundo secular, uma amiga minha, Marina, fez uma lista para mim dos super-heróis, e os super-heróis, Superman, Hulk, todos, Homem-Aranha, todos eles são órfãos. Né? Então o mundo já está mostrando algo para nós, que falta pais. Né? Então a gente pensar e falar assim, esses super-heróis, né, que a gente tanto admira, assiste um filme, gosta, eles faltam um pai, eles não têm um pai. Então isso acaba mostrando para mim que não é simplesmente um problema da igreja, isso é um problema que está acontecendo mundialmente. E eu sinto que Deus está mexendo muito nessa área para nos levar a entender quem é Ele como um pai. Então acho que é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu espero que você consiga entender todas essas sequências, né, que a gente vai poder tentar tirar suas dúvidas. Maravilha. Nesse primeiro momento, eu acredito que você... que eu entendi que você disse, eu acho isso muito importante. Nós vivemos numa sociedade hoje que as pessoas elas vão fazer uma leitura de que se vale a pena ter você como amigo ou não, muito pelo preço, né? Hoje tudo tem um preço, né? Tem uma frase que diz que cada pessoa tem um preço, né? Pelo que eu entendi, muitas vezes um filho, ele não tem, talvez, essa proteção, esse aconselhamento que nós falamos no episódio anterior e vamos falar agora também. Não tem esse colo, esse ombro amigo. E às vezes acontece o contrário também. Você vê questões de pais, mas eu dei tudo, eu pago a escola, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Sim. Né? O valor que eu digo, tem coisas que têm preço. Uma filiação, uma paternidade, um relacionamento de pai e filho, isso não pode ser baseado em preço, em coisas.
mas existem valores. E o que é legal, Wesley, é que em Deus a gente consegue perceber. Quando a gente é adotado, como nós falamos no episódio anterior, você precisa dar uma olhada lá. A gente foi adotado e hoje nós temos convicção que temos um pai. Né? Deus é o nosso pai. Então, indiferente do que você já passou na sua vida, indiferente de frustrações, indiferente de conflitos que você possa ter, eu acho interessante você permanecer. Então, nesse primeiro momento, para a gente discorrer essa questão de paternidade, eu digo, você tem valor, você não tem um preço. Não, você não tem um custo. O meu custo é tanto para o meu pai. Não, para Deus você tem valor. Amém. Tá bom? Wesley, a paternidade natural e as suas consequências. Fala um pouco sobre isso. Então, como a gente estava conversando aqui sobre o que é o nosso contexto brasileiro. Então, a gente está falando, eu acho que é um número muito alto, enorme, você pode pesquisar aí, de quantas mães registram seus filhos sem ter o nome de um pai ali. Então, a criança nasce sabendo quem é a mãe e não sabe, às vezes, quem é o pai. Isso traz diversos problemas, né? Só que eu não quero simplesmente falar, talvez isso não aconteceu com você, então para você não tem nada. Nós vamos falar de pessoas também que teve o pai dentro de casa. Sim. De pessoas que teve um pai até dentro de casa, só que era um pai carrasco, era um pai ruim, era um pai que te cobrava, que te batia, muitas vezes te abusava sexualmente. Então são temas que mexem muito. Só às vezes esse abuso, essa violência, infelizmente, né? Porque o que você espera de um pai? Proteção, correto, né? Proteção. Claro que em alguns casos há uma conivência da mãe, mas o assunto aqui é paternidade. Mas é interessante que nós temos os papéis, né? Papel pai, papel mãe, cada um tem o seu papel, mas de repente você espera do pai proteção. Aí você tem um abuso, uma violência sexual, uma violência emocional, uma violência de fato, violência mesmo. Agressões. Né? Agressões, obrigado, agressões. E é claro que você vai crescer ou estar com essa visão deturpada. Sim. Isso que aí é que eu falo que é onde o diabo atua. Por que acontece? Quando acontece isso com você, pode ter acontecido comigo, com o Valdir, eu não conheço a história do pai dele, a gente tira a figura do pai do que Deus projetou. Então a gente começa a olhar o pai como um carrasco, como um abusador, como tudo. E aí quando alguém vira para você e fala, Deus é pai, você fala, Deus errou. E aí a primeira frase que eu quero te falar hoje, Deus não erra. Deus, ele não erra. Você pode lutar. Então Deus, quando fez você homem, ele acertou. Quando ele fez você mulher, ele acertou. Ele não erra. Então não há um erro de Deus. E o que acontece? Quando acontece essa questão do pai abusador, do pai tudo, você desfigura a questão paterna e não consegue mais entender Deus como um pai. Provavelmente você vai ter dificuldade na sua vida inteira. Eu tenho pessoas próximas no meu convívio de igreja que eram abusadas pelo pai. Pessoas que sofreram dificuldades a vida inteira. E eu lembro dessa pessoa falava para mim assim, quando ela aceitou Jesus, a pergunta que ela fez para Deus, ela falou assim, enquanto eu estava sendo abusada, onde estava Deus? Né? E é uma pergunta que talvez norteie a sua vida. Só que o que vai fazer você ser curado disso é você desfigurar a figura do que o seu pai fez, separar e do que ele representa. A gente tem que entender uma coisa, a nossa briga nunca é contra a carne. Contra o adversário. A gente está brigando por algo muito maior. A gente sabe que um pai que abusa um filho, ele está possuído por uma ação demoníaca, apesar de ser crime e todas as questões. Há uma questão de pornografia, há uma questão de diversas situações, mas o que pega é isso. A gente pega essa figura do pai e associa a isso. E isso é propagado, né? Você vê famílias que tem a questão de um abuso pelo pai, ela é destruída a família inteira. Eu conheço famílias, por exemplo, que por falta por um pai ser abusador,
as filhas tiveram filhos e nenhuma continuou casado. Estou falando de 6 pessoas. Então, isso vai marcando uma geração e o diabo vai conseguindo repetir as mesmas histórias. Porque nós associamos a figura de um pai com defeito com a figura do que representa um pai. Então, hoje, meu pastor ele sempre tem uma mensação que ele fala assim: honre mesmo quando é difícil honrar. Essa pessoa que eu estou falando para você que aconteceu esses abusos, eu vi Deus entrando na vida dela assim de uma forma, foi quando ela foi para o pai dela e falou assim: pai, eu te perdoo por tudo que você fez, por tudo aquilo que aconteceu. E eu me lembro que ela falou para mim assim: Wesley, quando ele estava no leito de morte, ele falou assim: eu quero só ela aqui comigo. Né? Então ele morreu ali nos braços dela, depois de muitos anos, e aí ele falava: me perdoa e eu te amo. Né? Então, o que vem isso para mim? O perdão. Então, as consequências dessa paternidade natural defeituosa afeta a nossa visão de paternidade divina. Então, o que eu quero nesse primeiro parte aqui vamos desfigurar essa parte do defeito, porque todo pai tem um defeito. Mas lembre-se, aquele filho que tirou um sarro de Noé, tirou um sarro que eu falo de uma forma mais jovem. Mais descontraída. Ele foi amaldiçoado e a sua geração foi amaldiçoada. Simplesmente, Noé estava errado, ele estava errado. Mas aquele que apontou o pai, isso é muito grave. Então o que eu peço para você, tudo aquilo que você guarda do seu pai, chegue no seu quarto, coloque diante de Deus. E Deus vai trazer para você uma paz de você liberar perdão. Porque às vezes a gente fica esperando anos o nosso pai vir pedir perdão. Então a gente fica esperando anos. Não, meu pai me machucou nisso. Sim. A gente fica anos. Eu tenho um amigo que eu fui no casamento dele, e eu sou da geração de 1980, né? Então a gente brinca muito de chamar, por exemplo, se não chamava Valdir, chamava Azevedo. Sim. E aí me chamava de Queiroz. Então cada um chamava do sobrenome. Então a gente chamava ele pelo sobrenome da família. Quando eu chego num casamento, ele tira o sobrenome dele. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi o homem modificando o nome. Aí eu falei: mas que foi? Ele falou assim: cara, eu não suporto pensar no meu pai e tá no meu sobrenome. Então aquilo para mim foi um choque. Eu falei assim: meu Deus, quanto isso afeta a nossa visão de olhar à frente, que o pai ele tem defeitos, mas o que ele representa é que Deus ele não erra. Porque quando eu fico lutando contra isso, eu estou falando para Deus: Deus, você errou. Deus, você errou. Deus, você errou. E eu não saio dessa roda. Deus, você errou. E Deus está falando assim: eu não errei. Eu não errei. Eu quero você. Você é meu filho. Você é meu filho amado. Você é o filho que eu desejo. Você é o filho que eu amo. Então, para você entender, assim, é um pouco difícil para quem às vezes não é cristão entender o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Então, ele não coloca condição para te amar. Sim. Né? Então, é difícil as pessoas que não estão com uma sede de justiça. Claro, o povo cristão, nós amamos a justiça. Nós temos sede de justiça, mas essas pessoas não conseguem entender e falar assim: mas como que Deus ama? Né? Isso para mim era um choque, quando eu descobri que Deus amava eu e uma pessoa, quando eu estava sendo discipulado, está próximo ali do Carandiru, ele falou assim: não, Deus ama quem está ali dentro do Carandiru. Eu falei: não pode ser. Né? Eu me sinto melhor, eu me sinto alguém melhor. E aí, para você entender que Deus ele ama igualmente, aí você fala assim: meu Deus, há algo muito maior do que simplesmente a minha história. Deus ama o seu pai. Deus ama a sua mãe. Deus ama a sua família. Deus ama a sua vida incondicionalmente. E isso a gente vai falar mais para frente. Você vai entender o que essas condições nos atrapalham. Amém? Então as consequências de uma paternidade natural não bem resolvida nos afeta em todas as questões, Valdir. Então vai afetar a gente no nosso casamento, vai afetar na nossa criação dos filhos. Eu falo para você, se você tem um pai X, se ele é um pai agressivo, você pode criar um ranço, não querer ser igual a ele. Quando você tiver filho, a chance é 80% de você também ser o pai agressivo. Porque a sua régua de metragem, o que você aprendeu, está nele. Então, se você não for para Cristo, você vai repetir os mesmos problemas. Provavelmente agora você deve estar consultando na sua mente e lembrando todas as questões na sua família que se repete, ou seja, são histórias repetitivas. Tudo isso é porque nós medimos
a paternidade conforme os olhos naturais, não conforme Deus quer. É desassociar a pessoa, mas sim o que ela representa. Então, ou seja, é honrar. Davi teve Saul nas suas mãos ali para matá-lo e se livrar de todo o problema. E Davi pega e fala assim, não, ele é o meu rei, eu não vou fazer isso. Isso chama-se honra. Davi tinha toda a autoridade para fazer ali, né? Ninguém ia falar nada. Mas Davi fala assim, não, ele é o meu rei. Rei levantado por Deus. Lembre-se, quem levantou Saul foi Deus. Deus não erra. Deus não erra. Então a gente tem que colocar isso bem na nossa vida assim. Deus não erra. E eu tenho que desassociar os defeitos dos meus pais, os defeitos, sei lá, talvez do seu pastor, os defeitos talvez do seu chefe, os defeitos de alguém que representa o seu pai, tirar isso na nossa frente e trazer como um amor. Um amor do quê? De quem aquela pessoa representa. Né? Hoje, se é o seu pastor, ele te representa ali o que Deus está transmitindo, uma unção. Então você vai olhar, ele vai estar cheio de defeitos. Né? Então, um pastor natural, às vezes, cheio de defeitos. Ele tem uma história, a gente conversa muito isso. Ele traz uma carga cultural, uma carga de um monte de coisa e emoções, e às vezes ele vai errar. E vai errar muito. E aí você tem que estar preparado para desassociar os erros dele da figura dele, o que ele representa para você. Lógico, se o seu pastor é herege, se o seu pastor está falando coisas que não tem a ver com uma Bíblia, aí é uma outra situação. Estou falando de alguém sadio, eu digo na palavra, né? Mas efeitos todo mundo vai ter. Então, essas consequências naturais são enormes, tá? Enormes. Eu falo para você, elas se repetem. Se você parar para observar mães solteiras, elas se repetem em famílias e continuam se repetindo, né? Então eu falo para você hoje que é pai, falo para você hoje que sonha em ser pai, falo para você hoje que é filho, ame o seu pai. Você que é pai, ame o seu filho de uma forma sobrenatural, aquilo que você dá a vida por ele, não para passar a mão na cabeça nos defeitos, mas alguém que vai identificar e mostrar o destino. Isso é uma chave fundamental. Coisa boa, hein? É um assunto relevantíssimo, né? Muito relevante. Então, assim, pelo que eu pude absorver aqui, graças a Deus eu tenho um pai, né? Minha mãe já faleceu, mas meu pai, ele é vivo ainda. E meu pai era aquele homem rústico, né? Aquele homem... Geração 70. Meu militar. Pai... Sim, ele, na verdade... Criação militar. A família nordestina, né? Então, ele teve uma criação também muito difícil, carente de muitas coisas. Mas meu pai nos amava daquela forma dele, rusticamente, nos protegia... E sempre quis o melhor para nós, né? Não tive uma experiência evangélica da parte dos meus pais. Primeiro eu fui para a igreja, depois eu falei do amor de Deus para minha mãe, para o meu pai, meus familiares. E a gente está falando desse amor, inclusive agora, né? Então, pelo que eu entendi, a primeira coisa é a gente ter uma paternidade bem resolvida. Sim. Se ela não é bem resolvida, a gente precisa desconfigurar da paternidade divina, sim, que é o assunto, paternidade divina, e em relação à paternidade natural. Perfeito. Por quê? Para você que pensa, talvez algumas pessoas pensam, talvez não seja o seu caso em especial, a igreja trata, quando eu disse nos episódios anteriores, que tem muita gente fazendo muita coisa séria na igreja, né? Muita coisa séria. Tem outros lugares que eu não vou falar aqui, nem entrar em juízo de valores. Talvez não seja um trabalho tão sério, mas tem lugares que, além dessa parte social, primeiro lugar da parte espiritual, social, psíquica, parte emocional, tem muita gente fazendo trabalho sério. E esse assunto, Wesley e amigos, irmãos e amigos, é um assunto que mexe com a gente. Porque as famílias têm problemas. As famílias têm defeitos. A igreja é constituída de famílias. Portanto, se é constituído de pessoas, de humanos,
há problemas na igreja. E o que é que nós estamos lá aprendendo de quem pode sanar, solucionar, direcionar, nos fazer recomeçar, nos fazer entender frustrações, percas muitas vezes e perdas, né? Mas entendendo sempre. Eu quero repetir, você é filho. Então, alguém falou um dia, peça para alguém olhar na mão. Tem algum furo aqui? Tem algum furo na sua mão? Não. Quem foi cravado na cruz por nós chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio nos ensinar a ser humano e filhos. É possível ser humano e ser filho de Deus. Ele mostrou que isso é possível. Amém. Wesley, então, essa questão da paternidade natural é muito interessante. E depois eu falo, por que a gente fica afastado do nosso Abba, do nosso paizinho querido? A gente é perito. Qualquer coisa a gente já corre dele, desde Adão, né? Sim. Se esconde dele. Talvez você esteja querendo se esconder. Eu estou aqui. Fiquei tateando Deus e ele me achou. Eu estou aqui. Amém. É isso, né? O problema maior está muito focado nessa orfandade, né? Então nós somos órfãos, né? Então, para você entender um pouco que a gente falou... Você entendeu a pergunta que eu fiz, né? Sim, Por que nós ficamos afastados do nosso pai? Sim, o Pai Celestial. Por que acontece? É uma orfandade nossa. Nós nascemos com isso. Apesar de você pode ter um pai maravilhoso, um avô incrível, tudo isso, vai lhe faltar algo, né? Hoje em dia, nós estamos numa geração que pega para escolher um filme na Netflix, vou dar um exemplo na Netflix, e demora 1 hora para escolher o filme. Eu já fiz muito isso. Então a gente fica 1 hora para escolher um filme, uma série, mas na verdade o nosso coração está cheio de tédio. E tédio nada mais é o Pai nos chamando, cara. Então a gente fica ali... Quantas vezes eu fiquei 1 hora procurando um filme, coloquei o filme, 5 minutos depois eu estava no celular. Estava no celular já distraído. Então eu estava... Sabe, aquilo não preenche mais, né? A gente tira férias, a gente vai para a praia ou para o campo. Ou seja, a gente quer estar perto do Pai. A criação do Pai. Então a gente começa a buscar o Pai. A gente não percebe. Isso é natural. Mas por que nós nos afastamos do Pai Celestial? Então nós entendemos que o Pai, que devemos desassociar das figuras naturais dos defeitos, mas a gente entendeu que a gente é adotado, né? Quando Jesus estava naquela cruz, o véu se rasgou, né? Quando o véu se rasga, para você entender, Valdir, quando você chega para um judeu e fala assim, o seu filho morreu, onde ele estiver, isso é cultural, ele vai rasgar a veste. Então ele rasga a veste. Então quando estava ali rasgando a veste, sim, era simplesmente o Pai Celestial falando, o meu filho morreu. Nós estamos sendo enxertados ali como filho de Deus. E isso é a maior dádiva de qualquer cristão, é entender que você é filho. E aí, todo esse contexto da gente entender, então você entendeu, eu sou filho. Mas o diabo, ele continua usando as mesmas estratégias de mentiras na nossa vida. Desde a época de Baal, ou seja, o povo peca, o povo se afasta e pronto. O povo fica distante, o povo fica cada vez mais afastado. E a nossa vida é assim. Por quê? Eu levo novamente a minha criação, o jeito que nós criamos os nossos filhos, para Deus. Como que meu pai me dava um presente? Eu tinha que passar de ano. Sim. Eu tinha que estudar, né? Eu tinha que ir bem em alguma coisa, né? Então a gente cresceu o quê? Ganhando coisas, fazendo coisas. Então eu associo o quê? Eu tenho que fazer para me ganhar. E isso é um gatilho. Por quê? Muitas pessoas estão na igreja, essas pessoas têm muitos cargos, e eu aqui não estou criticando você, eu quero, na verdade, ser bênção para a sua vida e ser cura através de Jesus Cristo na sua vida. Não estou criticando ninguém, mas às vezes as pessoas têm um monte de cargos e ela não entende-se como um filho. Por quê? Quando vem a primeira dificuldade, ela fala, mas Deus, eu faço tanto. Ou seja, exatamente. É o meu momento que eu chego pro meu pai no Natal e falo, pai, eu quero uma bicicleta. Eu passei de ano, olha aqui minhas notas. Na minha época de escola era P, S e NS. Então eu falo, pai, aqui ó, tudo P. Pai, você tem que me dar uma bicicleta, me dar um videogame. Então a gente trabalha nessa barganha. E a gente leva isso para Deus.
E aí Deus, ele trabalha diferente. Totalmente. Ele não vai olhar simplesmente para o Valdir, ele é misericordioso, ele é louvável, ele entende aquele que está cumprindo o seu propósito, mas ele vai olhar e falar assim, não é por isso que o Valdir é filho, é porque Jesus Cristo morreu. Então há uma diferença que você pode fazer o mundo inteiro, a parte social mais bonita que for, você pode fazer todas as coisas. Se você não entender que você é filho, você vai se afastar. Porque a primeira dificuldade pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser de saúde. Sim. Você desconecta a questão de ser filho. Porque eu vivi isso. Então você fala assim, meu Deus, quando aconteceu, eu falei, cara, o que acontece? Eu faço tudo certinho. E por que isso está acontecendo comigo? Então a gente começa a desconectar a ideia de ser filho. E a gente acaba deixando o pai de lado. Mas ele é um pai tão amoroso e tão respeitoso que ele fica no lugar dele, esperando a volta. Assim como o filho, o pai daquele filho pródigo, ele esperava o filho, Deus ele é assim. Então se você hoje está nos assistindo, está afastado, está distanciado, está com o coração contrito, ele está à tua espera. Ele não vai chutar a porta, ele está à porta te aguardando. Eu assisti um documentário que fala sobre a família, as mães da Sé, né? Que Sim. fala sobre pessoas desaparecidas. E aí estava entrevistando uma família que a jovem tinha sumido há mais ou menos uns 8 anos. E há 8 anos o pai ia todas as noites até o ponto de ônibus, onde a filha descia porque ele esperava ela chegando da faculdade. Né? Então ali eu olhei e falei, como é bonito isso. Porque talvez ele nunca mais vai ver, mas isso é um reflexo de Deus. É um pai que entendeu que falou assim, o meu papel, eu não consigo encontrar minha filha mais, mas é esperar ela. Então Deus está nos esperando. Então não importa o que aconteceu na sua vida, o erro que você cometeu, vá, peça perdão, deixe esse pecado e volte para o Pai. O Pai está de braços abertos para te amar, para te querer cada vez mais. Então, não deixe essas coisas, pequenas coisas, te afastar do Pai. Tá? Então, acho que talvez isso eu tenha respondido. Sim. Eu entendo que a gente não, mediante isso que você finalizou, nós não temos motivo para ficar longe do Pai. Porque ele não usa uma teologia retributiva. Sim. Né? Ele desconfigura isso. Aliás, o próprio Deus nos mostra, Jesus fez tudo certo. Sim. Como homem, ele foi filho, fiel a Deus, glorificou, respeitou o Pai, obedeceu o Pai. E qual foi vamos colocar assim, né? O pagamento dele? Ele foi para a cruz. Então, justo, o filho pode sofrer, pode passar situações difíceis na vida, mas o que nós estamos evidenciando aqui é que nós não temos um motivo para ficar longe do Pai, como o irmão do filho dissoluto. O filho pródigo que a gente fala, que significa dissoluto, Gastão, ele saiu dentro dessa parábola, dessa história judaica. O filho sai para gastar tudo que tinha, inclusive já era judeu também, né? Ele era judeu, certamente conhecia os mandamentos. Era uma afronta, né? Era uma afronta. Pegar o dinheiro antes. Pegar o dinheiro antes e em alguns lugares era até apedrejado, porque ele deu vergonha ele trouxe vergonha para a casa do seu pai. E aí, quando ele cai em si, o problema é a gente cair em si, né, Wesley? O problema é a gente cair em si. E isso pode acontecer com você, tá? Que já é crente, que já está muito tempo na igreja, ou já é bem religioso, faz tudo certinho, mas de repente tá como o irmão do filho pródigo, que estava dentro da casa do pai, longe do pai. Então, tanto para aquele que está fora, como para quem está dentro, Amém. Fique próximo de Deus. Amém. Não tem motivo de nós ficarmos afastados de Deus. E quando a gente chegar mais perto de Deus, a gente vê as nossas imperfeições. E quando a gente compreende as nossas imperfeições, a gente compreende o nosso próximo. Né? Então, acho que esse sentimento que Sim. o pai trabalha e tal, também, né? Então, assim, o que é muito importante e já nos traz é a questão da identidade. Amém.
identidade sendo filho, enfim. Sim. A identidade, para a gente entender ela, a gente vai ter que... Nós estamos falando na questão da paternidade, nós temos que entender algo chamado orfandade. Tá? A gente tem que entender assim, Deus, quando Ele nos fez filho, filho é eterno, tá? Filho não morre. Para Deus, filho não morre. Tá? Então, você coloque isso no seu coração. Filho para Deus não morre. Porque quando você é casado e morre um dos cônjuges, você se torna viúvo. Quando você tem os seus pais e os seus pais morrem, você se torna órfão. Mas quando se morre um filho e o pai vai enterrar o filho, não tem nome. Não existe algo que você denomine isso. Porque isso não é formado por Deus. Está fora dos caminhos do Senhor. Então, filho, você que é filho, você nasceu para ser eterno. Tá? Então, Deus está te chamando para uma eternidade. Para estar na mesa junto com Ele para sempre. Então, cara, só dessa frase, para mim, muda a minha vida. Muda o meu jeito de olhar o mundo. Muda o meu jeito de olhar a minha família, olhar meus pais, olhar tudo. Por quê? Eu entendo que eu nasci para ser eterno com Deus. Amém? Então, essa questão da identidade, de eu formar como filho, é eu entender que a orfandade foi criada por quem? Pelo diabo. Então, se você falar assim, o primeiro órfão do mundo foi Adão. Não. O primeiro órfão, através do livro de Isaías, e você pode olhar lá em Ezequiel também, é o diabo. Porque lá descreve, era alguém talentoso, dito como talvez um filho, ele estava lá no céu. Então, ele tinha todos, né? Então, ele tinha a questão de sentar à mesa, ele tinha a questão de ver os santos dos santos, de ver tudo. Ele era, né? E ele abriu mão. Então, hoje, o diabo ele se tornou o primeiro órfão. Então, ele vai replicar essa orfandade. E o que é essa orfandade? Wesley, por que isso afeta tanto? Por que eu vou chegar na identidade e orfandade ao mesmo tempo? Porque quando eu me torno órfão, tudo para mim é uma questão de rejeição. Então, por exemplo, se o Valdir não me cumprimenta no final do culto, por que o Valdir não me cumprimenta no final do culto? Então, eu já começo a criar uma coisa na minha mente que o Valdir tem alguma coisa contra mim. E tudo isso, irmãos, eu vou te falar com justa causa. É uma orfandade da sua parte. Se o Valdir não te cumprimentou, dando um exemplo ou não, isso talvez foi uma correria, uma situação. Você tem que saber quem você é. Quando você entende que você é filho, estando lá na frente, segurando o microfone, ou lá no fundo, sentado na última fileira, você é filho, você já não mais critica quem está fazendo ou não. Você não mais fica na dúvida se aquele irmão é usado por Deus ou não. Porque quantas vezes o nosso culto ele tem uma guerra espiritual das próprias pessoas que não querem receber a palavra. Exatamente. As pessoas falam assim, ok, ele falando? Não. Então as pessoas, isso eu vou falar para vocês, meu querido, isso hoje chama-se orgulho, mas isso no fundo chama-se orfandade. Por quê? Você quer mostrar, dentro de você é uma guerra dizendo que você é melhor que aquela pessoa. Só que lembre-se, para Deus ele ama todos incondicionalmente. E antes de Jesus Cristo, nós éramos todos criatura. Através de Cristo, nos tornamos filho. Deus não tem filho predileto. Então ele ama o Valdir e o Wesley da mesma forma. Ele vai usar o Valdir numa coisa e o Wesley numa outra. E amém por isso, porque ele está pensando na obra dele, nos filhos dele, não simplesmente no ego. Mas nós vivemos numa cultura que é legal aparecer, que é legal estar na frente do microfone, que é legal estar... Então a gente acaba vendo esse holoforte como uma coisa que está agradando. E isso é uma orfandade que cresce dentro de nós. Então eu quero falar para você hoje, a sua identidade de filho, você é filho eterno. Você é filho amado, você é filho adotado. Tudo isso a gente pode depois colocar nos comentários as questões bíblicas. Você é filho amado, você é filho adotado, você é filho desejado. Minha mãe falou que eu fui um erro, em nome de Jesus. Se a mãe falou que foi um erro, para Deus você foi um acerto. Não há erro para Deus, não há erro para Deus. Deus sempre vai estar naquele momento dizendo, você é um acerto, você é meu filho amado. Então, eu posso falar isso aqui a noite inteira, mas se você não entender isso no seu espírito, não vai surgir efeito. Então, quando o diabo ele se torna órfão, ele quer replicar isso, Valdir. Então, na nossa igreja, vamos olhar no nosso conceito, na sua igreja local, você fica com essa dificuldade de entender, às vezes, o chamado do Valdir.
de entender, às vezes, o chamado de ciclano. Então eu começo a associar ali uma facção. Não, quando o Valdir ministra, eu não curto. Eu era muito assim, eu tô falando de mim mesmo. Para um pastor meu, eu tinha que ir na casa do cara e olhar o tamanho da biblioteca dele. O que esse cara estuda? Ele estuda, ele se dedica. E quando eu entendi que eu era filho, eu me arrependi de tantos pastores que às vezes iam ministrar, numa sua simplicidade, às vezes, não tinha um português nem correto. E eu falei assim, Deus estava usando aquela pessoa para falar comigo naquele tempo e eu estava na minha orfandade não dando ouvido. Então a gente tem que entender, a identidade de filho vai te curar até a forma de como você cultuar, a forma que você vai amar as pessoas. Então essa identidade que Deus está te dando hoje e renovando você é filho. Ele te adotou, ele te trouxe para perto. E ele está falando assim, filho, eu quero você. Eu quero falar com você. Então, você às vezes está ali, eu imagino se você tem um filho e uma criança e você dá um videogame, por exemplo, para o seu filho Matheus. Talvez você deu lá quando ele era um garoto, um adolescente, e aí quando você deu um videogame, você chegava em casa e o Matheus já não te procurava mais, ficava no videogame. Então, você fala, aí é a mesma coisa a Deus. Por que às vezes Deus não responde às minhas orações? Eu estava vindo para cá e eu estava orando e Deus falou assim, então, talvez... Tem coisas que se eu der, você vai se perder. Então o Pai, ele conhece o meu coração. Ele sabe ainda onde eu estou errando e vou errar. Então ele não vai me dar certas situações que eu vou me perder. Ele não vai me dar coisas que eu vou me engrandecer. Lembre-se, né, eu estava comentando hoje numa reunião com alguns irmãos que aquele burrinho do primeiro domingo de Ramos, sim, ele estava entrando ali, a cidade inteira em festa. A entrada triunfal em Jerusalém. Não importava o burrinho, não importava ali aquele jumento, e sim em quem ele carregava. Então eu quero falar para vocês hoje que não importa você, né? A gente tem que tirar um pouco do foco de nós, mas quem nós carregamos. Como nós carregamos o Pai, eu tenho autoridade para falar assim, eu sou livre do pecado, eu sou livre disso. Eu sou livre daquilo. Eu quero isso para mim. Eu quero uma família. Eu quero que a minha família seja uma família forte. Então eu vou começar a orar nesse sentido, porque eu sou filho. Filho tem herança. Filho é herdeiro. A maior virtude de Deus, de Jesus para nós, foi não ter nos dados a certeza que nós somos herdeiros. Né? No Brasil, talvez é um pouco difícil explicar o que é herdeiro. Porque nós não herdamos muitas coisas. Às vezes, quando morre um parente, é até dívida, né? Sim. Mas, talvez para um europeu, para um americano, é fácil falar. Porque ele herda coisas. Então, chama alguém lá, um juiz, lê um testamento e fala assim, fulano, você está herdando isso. Cara, imagina, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, de todas as coisas, de tudo aquilo que o universo tem, é nosso. Então, isso, se não mudar a sua identidade de órfão, de rejeitado, né? Quantas rejeições, quanto medo. O que eu vejo hoje em jovens, em adultos, são medo do amanhã, medo do agora, medo das situações. Por que você não casa? Porque eu tenho medo. Tudo isso é orgulho, tudo isso é uma orfandade. Casamento que eu vou casar, casamento tem um monte de casamento que não dá certo. Você entendeu? Você já está declarando que não vai dar certo. Então você está com medo, você já coloca o medo, já coloca a sua orfandade na frente. Eu não vou ter filho, porque filho é gasto, filho é bênção. Não, então, como o evangelho é muito diferente do que o ser humano pensa. Então, vai modificando essa identidade, formando em você uma identidade de filho. Isso não é da noite para o dia. Isso veio crescendo no meu coração há mais de 5 anos. Para mim entender que eu era filho. Então, tinha situações, eu até estava comentando aqui, que às vezes ia uma pessoa ministrar na minha igreja, a pessoa não tinha uma base, não tinha uma coisa, aquilo me remoía por dentro, eu ficava mal. Eu falava, cara, meu Deus, e Deus foi trabalhando dentro de mim, falando assim, isso é uma orfandade sua. Você vai entender que ele está falando ali, está falando com outras pessoas, que Deus está trabalhando, mas você está cego na sua orfandade, e não está conseguindo receber a palavra. Quantas palavras eu perdi na minha vida? Quantas palavras proferidas sobre a minha vida eu não perdi por ser órfão? Por não estar no lugar certo, no lugar da mesa, esperando a comida. Eu estava simplesmente no chão, achando que as minhas migalhas eram mais importantes. Amém? Nossa, é muita...
É muita coisa para se pensar. Eu quero dizer para você, Wesley, para você que está nos vendo, que é muito bom ouvir essas coisas, né? Sim. Porque a gente vai repensando, revendo, e a ortodoxia da palavra de Deus, essa palavra ortodoxia, ela tem origem grega, que significa, quando você quebra uma perna, um braço, você vai no ortopedista, né? Certo. Então ele tem que endireitar, Legal. tem que colocar aquela tala. Então a ortodoxia da palavra nos endireita. E é legal você entender isso como filho. Sim. Que você falou uma coisa, a paternidade em Deus, ela é eterna. Ele te chama para ser filho para sempre dele, né? Amém. E uma coisa que eu percebi, o órfão e o sem identidade, ele não cria tolerância à frustração. Sim. E é por isso que você vê muitas pessoas. Eu trabalhei com um rapaz há uns 20 anos. Se você falasse assim, eu comprei essa xícara, aí ele falava assim, a minha é melhor. Síndrome do Kiko. Se você comete uma coisa, errou, ele falou, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz isso, ele sempre era o melhor, ou ele conhecia alguém que tinha algo melhor do que você apresentava. Então, assim, um exemplo clássico, o irmão do filho pródigo, mais uma vez, ele não tinha identidade. Ele estava dentro de casa, estou sempre aqui, mas o senhor nunca matou um bezerro para a gente comer, nunca fez a festa que o senhor está fazendo para esse meu irmão aí que foi zoar lá fora e gastou todo o dinheiro e papapá, te desonrou. E eu estava sempre aqui, e nós temos pessoas que estão dentro, mas está afastado. Porque não sabe a identidade que tem. Então essa é uma noite da gente, em primeiro lugar, criar tolerância às nossas frustrações e entender que em Deus ele vai colocar essa ortopedia, né? Ele vai consertar esse negócio. A gente vai separar os traumas das nossas paternidades, você que tem esse trauma da paternidade natural, terrena, e você vai falar, não, Deus é um pai perfeito. Amém. Deus é um pai perfeito. Amém. Que coisa maravilhosa. Essa questão da identidade. E eu acho que, não sei se você pode falar mais sobre a questão de sendo filho. Sim. Como que... A gente fala da identidade, já mistura isso sendo filho, né? Para mim, fica algo marcante, até vou levar até pro Velho Testamento, a gente vê ali Jacó, né? Então, ele mentiu a vida inteira, né? Então, a gente vai mentindo, às vezes, para muito. Então, ele mentiu pro pai, mentiu pros irmãos, mentiu pro sogro, mentiu para todo mundo. Mas quando ele tem um encontro com aquele anjo que representa Deus, o anjo pergunta, quem é você? Então, para mim, você vai chegar a esse ponto em que Deus vai perguntar, quem é você? E Jacó ali, ele teve a coragem de falar, eu sou Jacó. Para aquele anjo, ele falou, eu sou Jacó, o enganador. Então, ali, ele se libertou. Então, para mim, sendo filho, é o momento que a gente pega e fala assim, opa, eu não preciso mais agradar ninguém. Eu não preciso mais me medir com a regra de ninguém. Igual você falou que esse seu rapaz trabalhava com você, que ele sempre era o melhor. Então, isso é uma orfandade. Isso não é um filho pleno. Né? Isso a gente percebe, eu vejo hoje nitidamente isso, né, com mais naturalidade. Você vê se a pessoa está querendo se mostrar no âmbito profissional, no âmbito financeiro, no âmbito que for. Então, a pessoa às vezes quer se mostrar, entendeu? As pessoas querem às vezes hoje rede social, a pessoa quer mostrar muito a rede social. Então, a gente começa a ver todas essas coisas e não estou aqui para julgar. Eu simplesmente vou orar. Mas, sendo filho, quando Jacó ele fala assim, eu sou Jacó, enganador, então ali, Deus muda o nome dele. Né? Então, o nome dele se torna Israel. Então, você imagina para mim assim, que Deus chega para ele e fala assim, tudo bem, mudei o seu nome. Agora, você vai mudar o nome de muitos. Primeiro, Jacó já começa mudando o nome do lugar onde aconteceu esse encontro. Aquele lugar chamava um nome e passou a ser chamado por outro.
Então Jacó ele começa. Depois ele vai para a cidade chamada Luz e coloca o nome de Betel. Então Jacó ele já começa a mudar o nome. O que eu quero dizer para você? Você que é filho, você vai transmitir essa filiação para outros. Sim. Deus ele está te chamando para isso. Não é simplesmente para seu filho sentar na mesa, comer um pedaço de pita. Não. Deus está te chamando para você levar isso para outros. Então, quando a gente está falando sendo filho, é simplesmente eu saber quem eu sou, ter uma noção clara que eu sou filho, e aí eu vou levar para outros. O que eu vou levar para outros? Primeiro, o lugar na mesa é infindável. Sim. Tem muitos lugares. E não importa que da onde a pessoa veio, que característica, porque a gente começa, às vezes, a limitar o Espírito Santo. Você fala assim, não, aquele ali está muito perdido nas drogas, aquele está muito perdido na bebida, ou qualquer outro problema. E a gente está limitando o Espírito Santo. Isso também não é uma visão de filho. Filho, você foi gerado para mudar o nome e destino dos lugares. Sim. Então a gente começa a ter essa visão de falar assim, eu vou mudar o nome. Então a minha casa, que era uma casa de problema, vai se chamar agora Betel. Entendeu? O meu lugar onde que era tudo aconteceu na minha vida, agora vai ser o Vale de Jaboque. Então eu começo a mudar tudo aquilo para Peniel, que é o lugar onde eu recebi a minha cura. Sim. Não é mais um vale de dor, é o lugar onde agora eu recebo a cura. Entendeu? Então, tudo para o filho, ele pega a dor e transforma em bênção. Então, ser filho é você ter a noção que você tem um rei, um pai, e você como um filho, você cuida dessas coisas, transformando aquilo que é ruim em bem, através da palavra. Entenda, meu querido, tudo é declaração de palavra. Deus criou o mundo através da palavra, então você tem que declarar isso. Você tem que entrar dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família e falar, nós somos filhos. Essa casa aqui é uma casa de filhos de Deus. Essa casa, esse trabalho é um lugar onde trabalham filhos de Deus. Então a gente começa a ter esse papel de príncipe. Porque você se transformar em príncipe não é de uma noite para o dia, né? Sim. É muito difícil. Por quê? Nós temos uma mente escrava. Sim. Aí que a gente vai entrar num parâmetro muito complicado, que é uma mente escrava e uma mente de filho. Qual que é uma mente escrava? Deus tira o povo do Egito, ficaram lá 400 e poucos anos, leva para o deserto, passa o deserto, chega na terra prometida. Quando chega na terra prometida, resumindo bem rapidamente, o que Deus fala para o povo? Vocês vão plantar por 6 anos. Sim. No 6º ano eu vou dar uma colheita a mais. E no 7º ano a terra vai descansar. Sim. Amém? Essa é a minha orientação como Deus. O que o povo faz? Com uma mentalidade escrava ainda. E eu vou falar para você, já tinha morrido as gerações. Mas a mentalidade escrava era muito maior. Sabe por quê? Eu estava acostumado lá no deserto ter o orvalho, ter todas as coisas na mão. Agora volta a minha mentalidade que eu preciso fazer alguma coisa para ter. Então, o que eles fizeram? Eles continuavam. E a promessa de Deus era que no 6º ano a colheita seria tão grande que eles iriam repartir com quem estivesse passando por aquele lugar, né? Que eram forasteiros. O povo que eles fizeram? Plantaram todos os anos. A terra não descansou? A terra não descansou. Sabe a consequência? É você perder a terra prometida. Com a mentalidade escrava, você pode perder a terra prometida. E aquele povo, a consequência dali, foram tantos anos, se você fizer a conta, são os anos, aquele 1 ano que não foi descansado, foi 1 ano preso na Babilônia. Foi 1 ano preso no jugo do diabo. Então, o que a gente tem que entender? A mentalidade escrava nos faz isso. O que é a mentalidade escrava, Wesley? É eu chegar num lugar e falar assim, olha, Deus não vai me dar essa coisa. Olha, isso aí não é para mim. Isso Sim. aí não é pra... Então eu começo a ter uma mentalidade escrava. Eu só, não, isso aqui para mim tá bom, sabe? Tá mais ou menos, mas tá bom. Então eu começo a me limitar a uma mentalidade escrava. E eu não estou aqui falando de prosperidade apenas. Eu estou falando até de geração. Eu estou falando que é ser bem-sucedido, ou seja, ter um sucessor. Ser bem-sucedido é ter um bom sucessor. Então, às vezes, fala assim, meu filho já foi, sabe? Não deu certo, tal. Não, eu estou falando para você, pai, tire essa mentalidade escrava. Tenha uma mentalidade de filho. Você ainda
pode e vai salvar esse filho através do amor de Cristo. Então você começa a tirar essa mentalidade escrava, que é uma mentalidade do racional, né? Então, por exemplo, você pega essa caneta e escreve porque sabe que ela escreve. Então, tudo a gente parmeia em coisas palpáveis. Sim. Então eu sou um escravo, né? Eu não consigo enxergar como filho. Então, quando eu sou escravo do medo, eu sou escravo das dependências, eu sou escravo dos meus vícios, eu sou escravo da mentira, eu sou escravo do dinheiro, né? Então são todos esses dramas para você ter uma noção. Coisas te dominam. Coisas te dominam. Para você ter uma noção que Faraó sabia mais sobre dinheiro do que aquele povo, é que ele vai liberando para Moisés todas as coisas, e a última coisa ele fala, não deixa levar os bezerros, tesouros e nada, porque eles sabiam que o povo iriam fazer oferendas para Deus. Então o mundo sabe, mas nós, com a nossa mentalidade escrava, a gente fica escolhendo situações. Então a gente não consegue ter um desejo de filho. O que é o desejo de filho? É eu ver o Valdir bem financeiramente e falar, amém, é meu irmão. Você entendeu como que muda? Do que eu falar, meu, o Valdir tá fazendo alguma coisa errada. Tipo, não é normal esse boom dele financeiro. Eu tô brincando com o Valdir, mas a gente entende o que a gente tá falando. Então, quando a pessoa vem falar para mim assim, fulano, você viu fulano? Fulano comprou uma casa, mas não sei não, hein? Esse cara, nunca vi ele trabalhando direito, não sei. Então, para mim ali, fica claro, a mentalidade da pessoa é uma mentalidade escrava. É uma mentalidade que crê o quê? Eu só consigo através do dinheiro. Eu não tenho um pai. Não tenho um pai. Eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai que pode falar assim, vai acontecer. Para você ter uma noção, eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Eu entrei no elevador com o diretor da empresa e ele, do nada, ele virou para mim, olhou para mim, você quer estudar? Eu falei, eu quero. Ele falou, então se matricula que eu pago. Eu fui o primeiro daquela empresa que ele pagou a faculdade. Então, o que isso muda para mim? Muda a visão, porque a minha visão de escravo, sabe qual que era? Eu não vou conseguir estudar. Mas uma visão de um pai eu vou usar lá de fora do mundo para te ajudar. E foi isso. Foi uma pessoa que hoje eu guardo grande estima, honro a vida dele, porque ele pagou a minha faculdade por anos, material, tudo que foi. Por quê? Isso é uma visão de uma pessoa que Deus mostra para nós, que é uma visão de filho. E eu me lembro que, você deve lembrar do Marcelão, né? Sim. Eu fazia muitas coisas na igreja, na parte musical, e eu fiz uma entrevista de emprego, Valdir, e na prova da entrevista de emprego, eu tirei quase 90%. E meu primo trabalhava na empresa. Meu primo falou, cara, foi a melhor nota, você vai passar, o emprego já é seu, tal. E eu fiquei todo feliz, esperando a ligação. Era o meu primeiro emprego. Cara, e meu primo, depois do dia, falou assim, foi contratado outra pessoa. Você já fez a entrevista e tal, mas foi contratado outra pessoa. Então, para mim, veio uma frustração. E eu me lembro que o Marcelão veio até mim. Falou assim, o Deus, o seu pai, preparou algo maior para você. Ele vai te colocar numa empresa e essa empresa vai mudar o seu destino. Glória a Deus. E aí, quando esse diretor chega para mim e começa a pagar minha faculdade, eu lembrei. Porque a minha visão escrava, ela fala, pô, Deus, queria lá, trabalhar na Drogazil, na época era Drogazil, não sei o quê, mas Deus tinha um plano muito maior como um filho para mim do que a minha mente escrava podia enxergar. Então, sendo filho, é eu confiar que há um pai muito maior, pensando em todas as coisas para mim. Confiar no caráter de Deus é uma chave fundamental. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas assim, não, meu Deus é o dinheiro. E cristãos, tá? Muito apegado com isso. Sim. Deus é o dinheiro, meu pai minha força está no meu trabalho, no que eu ganho e tal. E você percebe que, voltando àquela questão que, para Deus, nós não somos, nós não temos um preço, nós temos valor, né? Então, você percebe pessoas com mente escrava quando a pessoa, se ela não está bem, vamos colocar em algum momento da sua vida, sua etapa de vida financeira, por exemplo, ela perde a fé, sim, fica reclamando. Sim. E por quê? Tem uma frase que não é minha que diz assim, todo excesso esconde uma falta. Amém. Né? Então, uma coisa eu digo para você,
o nosso pai, ele nos dá essa identidade. A gente começa a entender o que é ser filho. Ser filho, muitas vezes, de repente, o pai natural, o pai biológico, não tinha condição de pagar a faculdade, mas o pai celestial moveu alguém que com essa condição e te deu a mensalidade, te pagou a faculdade. Né? Interessante. Wesley, a gente caminha, né, tem alguma coisa ainda para dizer? Dentro de muitas coisas que nós poderemos falar, né? E, como eu sempre digo, a ideia não é esgotar nenhum assunto, né? O Wesley estuda isso há 5 anos, imagina o que ele tem para dizer sobre isso. E tem dito muito, perdão, aos nossos corações. Mas, então, em resumo, o que você diria a questão de conhecer o Pai e descansar no Pai? Amém. Vamos lá. Para mim conhecer o Pai, é eu conhecer o coração do Pai. Sim. Né? Então, se talvez você, Valdir, nós conversamos essa semana, até me emocionei com uma mensagem que você mandou a respeito da sua filha, né, o quanto vocês são amigos, né, parceiros, e ali você falou assim, ela conhece, né, onde mexe comigo. Né? Então, o filho, o nosso papel como filho é conhecer o coração de Deus. Né? E para conhecer o coração de Deus, nada mais é do que um relacionamento. Né? Então, eu não vou fugir novamente daquele assunto que a gente já falou num outro vídeo, é relacionamento. Né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, ô Valdir, vamos comer uma pizza, e eu não sei nem que pizza... de Deus. Eu não sei nem que pizza que ele gosta, por exemplo. Por quê? Eu não tenho um relacionamento, eu nunca sentei com ele na mesa. Então, eu começo simplesmente a ser um papagaio. Eu não conheço o Pai, eu simplesmente ouço falar. Né? Então, o que fica para mim é assim, eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava numa viagem em Curitiba e ali estava um pregador de Balneário Camboriú, né? E aí eu estava ali, aí eu vi ele comentando na mesa, tal, e aquilo mexeu comigo, porque ele falava de algo que eu, que nasci no berço evangélico, nunca tinha vivido. E eu comecei a olhar ali para ele, e ele era uma pessoa simples, tal, mas ele tinha vivido uma coisa, uma transformação tão grande na vida dele, que as palavras dele, ela tinha um poder, sabe? Você via que ele tinha uma intimidade com Deus. E eu não tinha aquela intimidade, né? Então eu peguei, fui para o meu quarto, sentei, e ele tinha ministrado ali quando Deus fala com a sarça com Moisés. Então eu peguei, eu comecei a ler aquele texto de novo. Mas mais à frente, acho que é Êxodo 3:6, ele tem uma coisa que me chamou a atenção. Né? Então, por que eu quero te falar isso? O quão bom é o coração do nosso Pai. Como ele me curou naquele momento. Naquele texto, Moisés pergunta, quem és que está falando? Aí a sarça fala, aqui é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que me chamou a atenção foi quando ele coloca Jacó como Deus de Jacó. Já tinha se mudado o nome de Jacó. Já era Israel. Abraão, pai da fé. Sim. Abraão, talvez era muito longe para Moisés. Meu, esse marcou uma geração. Isaac, o filho da promessa. Isaac, até que o Valdir vai falar melhor, se você parar para pensar, ele é quase um Cristo no Antigo Testamento. Por tudo o que ele viveu. E aí quando ele fala em Jacó, ele está falando comigo e com você. Ele está trazendo eu e você, falando assim, ó, você, eu, que era enganador, eu sou o seu Deus também. Ou seja, eu sou seu pai também. Então ali, para mim, desmistificou muitas coisas na minha vida. Ali eu falei assim, ele é o Deus de Jacó. Ou seja, ele é o meu Deus. Por mais do que eu aprontei na minha vida, ele é o meu Deus. Então eu começo a conhecer um coração de um pai que conhece os meus defeitos, é um pai justo, fiel, mas é um pai que me ama. Eu vou... Pode lá. Eu acho que cabe essa pergunta. Amém. Você, desde pequeno,
os seus pais eram... Sim, famoso berço El Shaddai. O berço, né? Não nasci no hospital, não. Nasci no berço evangélico, né? Então, seus avós, né? Certamente. Sim. E você, um cara que cresceu na igreja, é diferente de mim, né? Que na minha casa não tinha ninguém, né? Assim, que era cristão, a não ser um primo, né? Porque muita gente pensa, né? O cara não conheceu o mundão. Mas, só um adendo dessa experiência sua. Como que era a sua vida religiosa? Era religiosa? Como que era? Assim, para você, só resumindo o contexto, como você falou, a minha família aceita Jesus através do meu tio lá do Paraná, né, tal, mas a família era envolvida bastante com o espiritismo. Resumindo, todo mundo praticamente se converte. Minha mãe não podia ficar grávida, e aí Deus revela que seria um menino, chamaria João Wesley, ela não sabe o porquê, coloca esse nome e tal, e estamos aqui. Só que quando eu vi ali que eu não conhecia o coração do pai, eu conhecia, por quê? Nesse próprio Êxodo, o que estava acontecendo ali? Quando ele fala isso, ele está falando assim, então, talvez eu sou o Deus dos seus pais, talvez eu sou o Deus do seu avô. E por quê? São pessoas muito longe. São pessoas que, talvez para nossa visão, são pessoas santas. E aí a gente se afasta e fala assim, eu sou um cara muito peco, erro muito, sou jovem, tal, estou naquelas dificuldades. E aí quando ele fala que é Jacó, então ele me traz para esse momento. Mas eu era um cara extremamente religioso, né? Então eu era alguém extremamente crítico, orgulhoso. Então eu me achava muito melhor. Então aquela orfandade que eu já falei ali, que Deus veio tratando na minha vida. Frustrações mil. Frustrações. Então sempre culpei, às vezes, um pastor, culpei um líder. Então a gente começa a se sabotar culpando as pessoas. Exatamente. Né? Então a gente começa a justificar os meus erros, minhas falhas, através das pessoas. E isso é uma rotina de quem é muito órfão, né? Quem é muito orgulhoso. O orgulho é um dos piores situações para um cristão, porque o orgulho a gente não consegue reclinar o coração, o ouvido no coração do Pai e ouvir ele, sabe por quê? Porque talvez a gente vai ouvir coisas que vão mexer conosco, né? Quando eu li esse texto e eu vi, falei assim, opa, ele está falando comigo, o Jacó. Eu estou aqui falando, né, na época lá em Curitiba, eu estou aqui não porque eu conheço esse Deus, mas porque é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. É um Deus longe de mim, é um Deus que eu ouvi falar. Eu cresci, por exemplo, brincando que a gente era Sansão, Davi. Então, a nossa brincadeira era essa, né? Então, tipo, a gente cresceu muito uma bolha. Então, mas não teve um novo nascer. E ali, naquele dia ali, eu lembro que eu estava com alguns amigos, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais me alimentar. Eu fiquei a viagem inteira sem comer, porque Deus começou a trabalhar em mim, falando assim, ó, é o Deus de Jacó. Então, para mim, eu li ali, é o Deus do Wesley. É alguém que está enganando. Aí ali eu comecei a conhecer um coração de um pai que estava disposto a me amar com as minhas falhas e dizer assim, você vai ser meu filho através de Jesus Cristo. Então, essa desmistificação que ele poderia ter falado, eu sou o Deus de Israel, ele fala Deus de Jacó. Porque ali ele nivela para Moisés, que também era um cara que tinha muitos problemas, ele falou assim, ó, não, tá aqui, ó. O mais baixo que você falar é Jacó, então tá aqui. Essa é a regra. Então, eu sou que vou capacitar. Não é o que foi o seu pai, o seu avô, é o que você vai ser agora. Ou seja, Deus não tem neto, né? Deus não tem neto. Deus não tem neto. Só tem filhos. Só tem filhos. E isso é uma sabedoria incrível, né? E o que fica para mim, assim, tudo isso, conhecendo o coração do pai, é muito a geração de Eli, né? Você vê a geração de Eli, eles eram... Quando Deus fala, essa geração vai se findar. Eu não me agrado dessa geração. E Deus ele põe um fim ali, né, na geração de Eli. Só que quem morava dentro da casa de Eli? Samuel. Né? E Samuel, se você for lá em 2 Samuel, ele começa a os filhos começam a cometer os mesmos problemas. Então, ou seja, o que falta às vezes é uma referência. Sim. Não é simplesmente inculcar a palavra, né? Ore para o seu filho, se inculque a palavra na cabeça dele, né? Mas eu sempre tenho 3 pilares, né? É conhecimento, é revelação
e é experiências. São Sim. 3 pilares, né? Isso eu aprendi há muitos anos, através do pastor João, que primeiro eu tenho que buscar conhecimento. Depois, esse conhecimento vai me trazer uma revelação. E o que fundamenta tudo na sua vida são as experiências. Então, que você, hoje, que tem filhos e filhas, ore por essas experiências. Porque é isso que vai marcar. Os filhos de Eli e Samuel não tiveram experiência. Então, eles perderam essa referência. Então, eles caíram, talvez conhecia muito da palavra, mas eles caíram nos erros por falta dessa experiência com Deus. Então, conhecer o coração de Deus vai te fazer toda a diferença. Quem conhecia o coração de Deus, por exemplo, Davi, aquele que o chamava de amigo. Né? Então, Davi, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, então ele está falando, o Senhor é meu amigo e nada me meu amigo íntimo e nada me faltará. Ele está falando o quê? Eu quero essa amizade. Davi, ele errou demais, muito, Sim. mas sempre teve o coração de pedir perdão. Ele sempre teve o coração de se arrepender. Davi, para você ter uma noção, ele fala assim, eu vou até entrar num tema polêmico aqui. Quando ele pega 5 pedras e vai enfrentar Golias, se você não sabe, eram 5 gigantes. Ele tinha uma certeza que apenas uma pedra ia matar ele. Era 5 gigantes. Os outros 4 são irmãos de Golias. Isso você pode perguntar para qualquer judeu, ele vai te contar essa história. E aqueles 4 fugiram, porque Depois jamais que acreditavam que uma pedra mataria um. Por quê? É o poder. Então, o que acontecia? Davi conhecia o coração do pai. Davi, meu pai, o meu Deus, ele é tudo. Ele é poderoso. Ele é tudo. Ele é bondoso. Então, ele fez todas as etapas. Quando ele escreve aquele salmo, Deus é bom em todo o tempo, Deus é misericordioso. É o dia que ele está se sentando no trono, mas você imagina, ficar 30 anos sem ver seus pais, sua esposa, 30 anos para unir um reino, tudo que ele passou, mas ele queria, Deus é bom. Então, conhecer o coração de Deus é entender que ele é bom em todo o tempo. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade, hoje está passando por uma luta, isso é passageiro. Você nasceu para ser filho, você nasceu para ser eterno. Isso vai passar. Isso vai ser uma fase da sua vida. Né? E é difícil, às vezes, a gente conseguir enxergar isso, mas é uma fase. A vida da gente, a gente poderíamos falar muito, né? Cada um com as suas experiências de vida, né? E a ideia aqui é justamente tratar, né? A gente está sendo... A gente foi tratado, o Wesley foi tratado, conheceu o coração do pai e continua conhecendo, né? Tem muitos testemunhos maravilhosos que eu ouvi do Wesley, e teve uma experiência de estar conosco lá na igreja, ministrou e falou sobre isso. E a ideia aqui é tratar você, qualquer um que estiver ouvindo, não é se omitir, não é se esconder. Talvez você esteja em casa, porque você... eu não gosto daquela igreja por causa disso, daquilo outro. Eu não gosto daquela por causa disso, daquilo outro. Sabe o que está faltando? Você conhecer, né? Conhecer o pai, entender entender essa paternidade, entender a sua identidade em Deus, como foi dito aqui, essa questão da filiação. E aí você consegue descansar, né? Descansar em Deus. E, eu entendo que é uma coisa muito maravilhosa, um assunto vai puxando o outro, mas a gente está chegando aí ao momento do fim, né? Pelo menos aqui. Eu falei que tinha uma surpresa, virou uma trilogia, né? Nós vamos falar num episódio futuro sobre a questão, eu ia guardar o segredo, né? Sobre evangelismo de crianças, né? Num outro momento, eu quero que você venha falar sobre isso, né? E nesse momento eu quero que você deixe aí as suas considerações, né? Eu vou colocar entre aspas, finais, né? Amém. Obrigado de novo pelo convite, foi uma honra estar aqui com você, né? com todos aqui. Que Deus abençoe sua família, continue abençoando, né? Você, pai, cultive fazer uma oração de bênção para o seu filho. Quantos filhos casaram e não teve a bênção do pai? Sim. Quantos filhos saíram de casa sem a bênção do pai? Isso é fundamental. Comece a cultivar essa bênção na vida dos seus filhos, porque isso é papel do pai. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, há pouco menos de 2 meses, eu peguei ela nos braços, e um bebê ali ainda chorando, tal, aquele momento, eu comecei a orar e declarar para ela coisas que Deus tinha colocado no meu coração sobre a vida dela.
E tinha uma enfermeira do meu lado, ela ficou olhando, não sei que no final ela já até queria já dar a paz ao Senhor, tal, já tava. E ela falou assim, cara, eu nunca tinha visto essas palavras, essas coisas, porque o meu papel como pai é esse mesmo, é abençoar, mostrar o destino, que Deus me dê graça, né, e sabedoria para fazer isso, mas que eu já declarei as palavras na vida dela, que ela é um presente de Deus na nossa vida, para a gente cuidar. Filho é isso, né? Então, você hoje que vai ser pai ou é pai, tenha esse desejo no coração de abençoar o seu filho. Eu quero só deixar rapidamente ali em Jeremias 2:18, que o profeta Jeremias, ele faz uma analogia ao povo. Então, eu estou dirigindo a você, que é povo de Deus, que é um filho de Deus, né? Então, ali ele questiona: por que que vocês querem voltar de novo a beber água do Nilo? Por que que vocês querem voltar de novo para a Síria? Não vou entrar no mérito da Síria, que foi um povo que destruiu uma boa parte do reino, mas eu quero falar sobre o Nilo. Porque às vezes a gente, como um filho, a gente muitas das vezes tem uma mentalidade de falar: lá eu bebi uma água. Olha, lá eu tinha tal coisa. Ou seja, lá eu digo no mundo, no Egito, que representa o mundo. Então Jeremias, ele questiona o povo falando assim: mas por que que vocês querem voltar para lá? Lá era um lugar de escravidão. O povo, eu vou falando assim, a gente às vezes fica tão cego, com uma mentalidade tão escrava, que eu começo a lembrar e falar assim: lá eu tinha uma água, lá eu tinha onde morar, lá eu tinha um monte de coisa. Então eu quero trazer para você simplesmente isso, que você está no lugar onde Deus te colocou, você é bênção neste lugar, não queira voltar para nenhum outro lugar. Deus está te colocando neste lugar, neste tempo, seja grato a Deus. Deus não erra, Deus não te colocou no tempo errado, na família errada, na igreja errada, nada disso. Se Deus está te incomodando para você mudar de igreja, sente, converse com o seu pastor, isso é natural, ninguém é dono de ninguém, mas Deus, ele não erra. Então, se ele não erra, por que que eu quero voltar a beber a água do Nilo novamente? Porque eu esqueci que eu sou filho, que eu tenho um lugar na mesa, que eu quero ainda voltar ao mundo. Então eu creio que há uma nova geração se levantando de filhos, aqueles que vão declarar esse reino para essa geração. Então você que é jovem, entenda, Jesus escolheu jovens. Jesus escolheu jovens. Você que é jovem, fica firme nessa peleja. Assim, quando ele fala para Pedro: tá aqui a moeda, pague lá os nossos impostos, ele só pagou dele e de Pedro. Ou seja, todos os outros tinham menos da idade do exército. Ou seja, todos os outros tinham menos de 30 anos. Então Deus, ele chama o jovem: jovem, você é forte. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era jovem, eu era confrontado com isso, com essa mentalidade escrava dessa prisão. Não queira voltar para o Nilo. Deus está te chamando para algo muito maior. Amém? Coisa boa, né, Wesley? Eu quero agradecer mais uma vez, tá? De elucidar essa paternidade. Amém. De trazer luz a essa paternidade e essa filiação. Você que nos ficou conosco, melhor dizendo, até agora, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, receba essa paternidade, entenda essa filiação, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.